A gente começa o Band News em alta frequência desta tarde de terça-feira falando mais uma vez sobre turismo, sobre viagens tanto marítimas quanto aéreas. A gente tem acompanhado aí a suspensão, por enquanto temporária, da temporada de cruzeiros marítimos aqui no nosso país. Ao que tudo indica, as coisas podem se acalmar e voltar a funcionar no dia 21 de janeiro e recentemente também houve uma mudança com relação à retomada da cobrança por remarcação das passagens aéreas, uma mudança para voltar à regra antiga. A gente vai conversar sobre esses e outros assuntos com o advogado especialista em direito do consumidor, doutor Arthur Rolo. Eu começo te dando boa tarde, desejando um ótimo 2022 e fazendo a seguinte pergunta sobre as viagens de navio. As duas empresas, a Costa e a MSC, já sinalizaram que vão abrir a possibilidade de os passageiros lesados até o dia 21 de janeiro, nesses cruzeiros que foram cancelados, terão duas possibilidades, ou a de reaver o dinheiro, ou então de pegar um voucher e remarcar a viagem. Mas a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: e aqueles que agora ficaram inseguros com relação ao restante da temporada, o que eles podem fazer? Mais uma vez, boa tarde, ótimo 2022. Boa tarde, André. Um ótimo 2022 para você, para a Gabriela. Obrigada. E para os ouvintes da Band News. A insegurança, ela decorre da própria pandemia. Nos Estados Unidos, a gente está vendo também um caos aéreo com inúmeros voos cancelados. Então, este receio de que as coisas não se restabeleçam a partir do dia 21 de janeiro de alguns consumidores é absolutamente justo. Mas as companhias aí marítimas, as empresas de cruzeiro, elas estão até fazendo mais do que exige a legislação brasileira. A gente vai falar daqui a pouco da regra de transição da pandemia para voos e das regras como que vão funcionar daqui para frente, isso se não tiver a reedição da regra de transição, mas o que existe para o setor aéreo, por exemplo, é que só existe a possibilidade de remarcação, não existe a possibilidade de reembolso. Essa regra, a rigor, poderia valer também para as empresas marítimas, só que o que as empresas marítimas têm feito? Tem dado para o consumidor a opção de ter o reembolso integral do valor pago. Então, aqueles consumidores que não se sentirem seguros, e é natural que não se sintam seguros ainda, as empresas vão devolver o dinheiro para eles por uma mera liberalidade, já que essa legislação de pandemia, ela prevê que só teria direito a remarcar essa viagem até 31 de dezembro deste ano. Bom, o senhor falou da transição, da regra, né, de transição no caso das aéreas, e aí eu já vou puxar para esse assunto, porque aí eu acho que a gente pode seguir com esses dois cenários, né, falando dos cruzeiros, falando também do caso de passagens aéreas, viagens aéreas. Então, Gabriela, o que acontece? Durante esse período aí de pandemia, para que se evitar aí uma quebradeira das empresas aéreas, o governo socorreu as empresas aéreas com o chapéu do consumidor. Aqueles consumidores que adquiriram seus bilhetes durante a pandemia e até um pouco antes da pandemia, eles, se quisessem receber o seu dinheiro de volta, não poderiam, só teriam direito à remarcação. O mesmo em relação a pacotes de viagem. Então, comprou um pacote de viagem, por exemplo, para Porto Seguro. Não poderia desistir, fiquei desempregado. Pouco importa para a legislação de transição que foi estabelecida. Eu fui fazer uma viagem de lua de mel e desisti de fazer festa de casamento e desisti da lua de mel por conta aí do risco da pandemia. Pouco importa para essa legislação de transição. Ela só estabelecia o direito de remarcar esse bilhete aéreo, esse pacote de viagem, até o final deste ano, até 31 de dezembro de 2022, e se a empresa não remarcasse todo este ano, aí sim o consumidor teria o direito ao reembolso. Então, a prioridade aí é
a remarcação da viagem na condição anterior. Agora, o que muda a partir deste momento? Se não houver alteração, hein? A gente está começando o ano, estamos tendo lá problemas na Europa, problemas sérios nos Estados Unidos, então eu não duvido que haja uma prorrogação deste período, mas hoje o que está valendo é que quem está comprando bilhete aéreo vão funcionar aquelas regras da Resolução 400 da ANAC, que tem, por exemplo, o direito ao reembolso em caso aí de qualquer problema por parte da empresa aérea. Mas eu tenho para mim, eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho para mim que como esse cenário está se desenhando, talvez a gente tenha cancelamentos de voos aqui no Brasil e essas regras de transição venham a ser prorrogadas também aqui no Brasil. Por isso que eu acho um pouco prematuro a gente falar de volta à normalidade. Doutor, eu não sei se o senhor tem algum tipo de percepção, de repente, com base em estudo, de... O brasileiro, ele lê essas resoluções, é claro que elas mudam e têm mudado agora em tempos de pandemia, mas, em geral, o brasileiro lê, ele está a par, de repente ele reclama de algo que ele não tem direito, e, de maneira geral, o que o consumidor... Ou ao contrário, né, desculpa te interromper, ou deixa de reclamar, né, de algo que tem direito. Também, às vezes ele não sabe que ele tem direito e deixa de reclamar. Os dois pontos valem. E o que as pessoas, os consumidores têm que ter em mente agora nesse setor, tanto de navios quanto de companhias aéreas de bilhetes aéreos? Bom, as duas coisas, Gabriela e André, acontecem. Tanto consumidores que reclamam sem ter direitos, quanto consumidores que deixam de reclamar tendo direitos. As duas coisas acontecem. Falta ainda um pouco de informação, uma informação um bocado específica, mas que todo mundo deveria saber porque todos gostam de viajar e, em viajando, deveriam se informar a respeito. Então, o que a gente percebe é que tem muita gente ainda que não conhece os seus direitos. E tem muita gente que se vai por promoções. A gente viu aí o caso recente da ITA, que não honrou os seus voos, e não tinha nada a ver com a pandemia, tinha a ver com a sua saúde financeira, e muito consumidor não sabia que tinha o direito à assistência material, que não sabia que tinha direito à alimentação, à hospedagem, embora a ITA não tenha assegurado nada disso. É importante a gente informar aos nossos ouvintes que ainda a gente está num período complicado para viajar, não temos segurança para viajar. Por exemplo, tem gente que comprou viagem para o exterior e as fronteiras começam a se fechar, ou quando não fecha a fronteira, você fecha, não tem um voo de um lugar para o outro, você tem restrições de frequentar restaurante, você tem restrição, por exemplo, de fechamento de museus. Então, a recomendação que a gente dá nesse momento é ter cautela para sair comprando viagem. Às vezes as promoções surgem porque tem bastante gente com receio de viajar e quando não tem muita procura, a oferta fica mais barata dentro dessa relação entre oferta e demanda, mas cuidado com as promoções, porque principalmente, por exemplo, eu pego o exemplo da minha família, eu tenho uma família com 4 pessoas, se eu vou embarcar, eu vou ter que ter o teste de Covid. Se um dos membros tiver Covid, nessa época a gente tem visto aí com a Omicron o aumento do número de casos de Covid silenciosa, a pessoa não sabe que está com Covid, mas está com Covid. Se for na ida, você não vai. Se for na volta, você não volta. E às vezes tem que ficar lá em quarentena em hotéis designados pelo governo, com regras. Então tomem cuidado com os pacotes de viagem nesse momento. Às vezes surgem as promoções, mas tem que tomar cuidado porque é um período de incerteza global e também aqui no Brasil. Eu costumo dizer que é um investimento de risco, dá para fazer, é legal pra caramba, mas você tem alguns riscos que você corre, por isso que eu insisto em dizer, não ganho nada para isso, já fiz um monte de viagem por conta, mas nesse momento eu não indicaria você fazer uma viagem 100% por conta, indicaria você procurar um profissional de viagem. Doutor,
Arthur Rolo, advogado especialista em direito do consumidor, muito obrigado, até uma próxima.